Bom dia meus irmãos, tudo bem? Tudo na paz do nosso Senhor Jesus? Graças a Deus o Senhor permitiu que estivéssemos aqui hoje, mais uma manhã, para louvarmos a Deus, aprendermos mais da palavra do Senhor. Eu sei que você já acordou hoje, agradeceu ao Senhor pela sua vida, pela vida da sua família, dos seus parentes. A gente vai aproveitar também, lógico, vamos falar também sobre isso, vamos orar também com vocês. E é uma grande honra poder estar aqui mais uma vez, podendo ministrar essa aula. O Senhor Deus tem permitido, tem nos agraciado com isso, né, com o entendimento e essa disposição. Agradecemos a Deus por tudo, porque Deus é bom. Deus tem abençoado a nossa igreja em tempos difíceis, tem abençoado a nossa igreja, quando eu falo não só a igreja Batista Parque Sueli, mas a igreja do nosso Senhor Jesus Cristo, toda a face da terra. Deus tem abençoado, Deus tem nos guardado, Deus tem cuidado de cada um de nós. E somos gratos por isso. E Deus tem feito servas tuas dele todo dia, levando o evangelho. Deus tem preparado o terreno. E sabemos que muitos desses nossos irmãos também sofrem por perseguições, por lutas. Então estejamos sempre orando pelos nossos missionários, nossos irmãos em Cristo. Irmãos, para a gente começar a nossa EBD de hoje, antes de começar, na verdade, a nossa EBD, eu não poderia deixar de mencionar que hoje é o dia do nosso pastor, dia do pastor, né? Ele é comemorado no segundo domingo de junho. Graças a Deus, Deus tem abençoado, levantado homens com essa disposição de pregar o evangelho, obedecendo o chamado do nosso Senhor, de apacentar ovelhas, de falar de Cristo, de passar por tantas dificuldades. Então agradecemos a Deus primeiramente e agradecemos a Deus também pela vida dos nossos pastores. Deus tem levantado agora falando do nosso ministério, pastor Samuel Wesley, pastor André, pastor Pedro. Deus continua abençoando a cada irmão. Nós sabemos que virão novos pastores aí, mas Deus continua abençoando a cada um nesse dia. Eu falo esse nome também não só da igreja, mas do nosso ministério da EBD, da nossa coordenação, de todos, transmitindo essa mensagem, louvando primeiramente a Deus pelas vossas vidas. Irmãos, às vezes quando eu vou olhar um pouquinho para o lado, que eu estou olhando o relógio, para não me perder aqui, ficar tudo certinho. Bom, irmãos, vamos começar a nossa EBD. Agora eu estou no capítulo 14, tem como título Sofrimento e Glória. Irmãos, é importante a gente falar sobre isso, é um tema que eu particularmente, quando li sobre a mensagem, eu fiquei pensando assim, meu Deus, é um tema sobre sofrimento e glória, que a gente poderia falar aqui, irmãos, trazer mensagens enormes, não só estudos, mensagens enormes, mas a gente vai tentar se prender ao que está aqui na lição, que está muito bom, está abrangendo bastante coisa. Mas para ajudar você, para primeiramente me ajudar, que eu li aqui, fiquei responsável por ler primeiro antes dos irmãos, porque, irmãos, a gente sabe que a gente encontra dificuldade todo dia. E a gente pede para Deus muitas vezes, Deus, tira esse meu sofrimento, como é que pode eu, servo do Senhor, passar por isso? Como é que pode eu que sou fiel a Deus, eu que sou isso, que sou aquilo, Irmãos, para a gente começar a lição, só lembrar, você não é nada, assim como eu não sou nada, não sou ninguém. Somos filhos de Deus, mas por sermos filhos de Deus, estamos nesse mundo. E vamos sim padecer por sofrimentos. A gente não pode ser, nesse sentido, a gente não pode ser superior a Jesus. Quando eu falo nesse sentido, por quê? Jesus, que era Deus, que veio ao mundo como homem, como Deus, que veio e é Deus. Ele padeceu, ele sofreu na carne, ele sofreu perseguição, ele sofreu humilhação, ele apanhou, ele sofreu tortura psicológica, tortura física. Aí ele levanta um crente e diz hoje, sendo discípulo de Jesus, por que eu passo por isso? Por que eu passo por aquilo? Então a gente vai procurar entender um pouquinho mais, irmãos. Eu falo para os irmãos, a revista é bem completa, ela é muito boa, mas eu falo que é um tema que você pode aqui, pregadores como o pastor, como o irmão Alexandre, podem falar tanto sobre isso, tanto usados por Deus, porque são inúmeros exemplos que a Bíblia nos dá. Tá? Então eu vou tentar manter uma dinâmica para a gente conseguir seguir uma linha de pensamento, mas eu sei que as perguntas podem surgir, tá? E nos comentários vocês
conversem, falem ali a respeito da palavra de Deus, daquilo que está sendo dito. Eu vou tentar acompanhar os irmãos também aí na escrita, que a gente puder falar para poder esclarecer melhor. Bom, sei que todos já tomaram café ou ainda não, eu estou com o meu cafezinho aqui. Muito bom, por sinal. Sofrimento e glória. Vou ter que usar meu óculos, não sabe que eu... Deixa eu olhar o relógio. Por enquanto tem que ficar usando ele. Tudo certinho. Bom, o nosso texto básico está em 1 Pedro, capítulo 2, 20 e 25. Eu vou ler fazer essa primeira leitura. Nas demais, irmãos, eu vou só, como é uma aula que será gravada, vai estar sendo disponibilizada pelo YouTube. Lá no YouTube, os irmãos, perdeu alguma referência, volta lá. Eu não vou ler todas essas referências, são importantes, mas não vou ler todas, senão a gente se prende muito ao texto, a vários textos, e a gente pode perder um pouco dessa dinâmica da aula. Tá? Então eu escolherei alguns textos que nós faremos essa leitura, e os irmãos vão acompanhando depois. Eu vou sempre mencionar, está escrito em Tiago, está escrito em Lucas, em Marcos. Ao irmão em casa, dá uma lida, como diz os militares, dá uma papirada, né? É o termo militar que muita gente usa. Bom, vamos lá. 1 Pedro 2, 1 Pedro capítulo 2, 20 ao 25. Pois que glória há, se pecando e sendo esbofeteados por isso, o suportais com paciência? Se, entretanto, quando praticais o bem, sois igualmente afligidos e o suportais com paciência, isto é grato a Deus. Porquanto para isso mesmo fostes chamados, pois que também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplos para seguirdes os seus passos. O qual não cometeu pecado, nem dolo algum se achou em sua boca, pois ele, quando ultrajado, lhe não revidava com ultraje. Quando maltratado, não fazia ameaças, mas entregava-se àquele que julga retamente, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados, porque estavais desgarrados como ovelhas, agora, porém, vos converteste ao pastor e bispo da vossa alma. O texto devocional, irmãos, está em Salmos 107, do 10 ao 15, e o versículo-chave é no versículo 21, então 1 Pedro 2, 21. Porquanto para isto mesmo fosse chamados, pois quem também Cristo sofreu em vosso lugar, deixando-vos exemplo para seguirdes os seus passos. Bom, irmãos, a gente vai falar sobre sofrimento e vamos mencionar tantos exemplos. É difícil a gente hoje não dizer assim, eu não sofro nada, não tem sofrimento na minha vida. A gente sempre tem um sofrimento, seja ele qual for, irmãos. Eu não vou aqui tentar achar o seu sofrimento ou qualquer outro. A gente sabe que existem enormes. Às vezes uma coisa que para você é um sofrimento terrível, para mim pode não ser. Como para mim tem muitas coisas que são coisas terríveis, para vocês talvez não sejam. Mas tem sofrimento geral. Por exemplo, esse sofrimento que a gente está vivendo, essa pandemia, é um sofrimento geral, todo mundo sofrendo, mesmo quem crê em Deus, quem não crê em Deus também sofre. Por que sofre? Porque ele depende do trabalho, ele vê que ele não pode sair, ele não pode interagir e fica preso a isso. Acabei não comentando, hoje eu estou um pouquinho num cenário um pouco diferente, para mim muito familiar, graças a Deus, eu estou feliz por isso. Graças a essa mudança na nossa estrutura, possibilitou que essa tecnologia, né, da gravação da aula, eu pudesse fazer daqui, do meu quarto de estudos, né, estudo de bateria, tá bem aqui no fundo, tem uma outra aqui atrás, tem mais uma outra desmontada aqui, mais uma embalada em algum lugar aí. Então, graças a Deus, estou num lugar aqui bem à vontade. Bom, o aluno será capaz de saber e entender o sofrimento à luz da Bíblia, sentir, desejar seguir os passos de Jesus, agir, não cobrar de Deus vida sem sofrimento, mas permanecer firme na fé, apesar do sofrimento. Tá? Aqui que o autor fala, né, sobre a lição, né, do que nós iremos falar. Bom, vamos lá. Eu vou ler aqui alguns trechos, tá, irmãos? Não sofra mais, pare de sofrer
Isto é o que ensina um número cada vez maior de pregadores em nossos dias. A Bíblia, porém, não se cansa de avisar que os piedosos em Cristo também sofrerão neste mundo. Então não importa o que se diz por aí, pois a palavra de Deus diz o contrário. O próprio Cristo já havia avisado: no mundo tereis aflições. Isso está em João 16, 33. Essa mensagem também era importante no ministério de Paulo, que ia pelas igrejas, fortalecendo a alma dos discípulos, exortando-os a permanecer firmes na fé e mostrando que, através de muitas tribulações, nos importa entrar no reino de Deus. O que ele está dizendo aqui é o seguinte, que o apóstolo Paulo ele também encorajava outros discípulos, outros servos de Jesus que viviam naquela época, encorajando eles, porque o sofrimento vinha, a perseguição vinha. Então, é muito triste. Quando a gente pensa assim, irmãos, eu já disse isso outras vezes, vou repetir mais uma vez. Muitos irmãos ficam assim, esse povo, ele nunca se refere para ele, sempre os outros. Esse povo precisa sofrer mesmo para aprender e reconhecer que Jesus é o Salvador. Porque tem muito, aí depois da fala, tem muito crente na igreja menino, que é menino ainda, que não experimentou da fé verdadeira em Cristo Jesus, que vive meninice e precisa sim ser perseguido. Irmãos, não deis lugar ao diabo. Não fale isso. Não fique, às vezes, eu já cometi muito esse erro, meus irmãos, de ficar acusando meus irmãos e dizendo, eles precisam passar por isso. Irmãos, quem decide o que você deve passar ou não na sua vida é Jesus. É Jesus. Eu não posso abrir a minha boca e dizer que você tem que passar por isso mesmo para aprender que essa igreja, que esses irmãos, que esses pastores. Quem sou eu para desejar o mal para as pessoas? Como nós já dissemos em outras EBDs, irmãos, perseguição não é simplesmente fechar a igreja. Poxa, fechar a igreja, isso é perseguição. As igrejas estão fechadas, não foi o Estado que fechou a igreja, foi a pandemia, um vírus, uma bactéria que fez fechar as nossas igrejas. Não estamos tendo mais cultos públicos como nós fazíamos anteriormente. Isso causa despertar em algumas pessoas sim, mas é necessário passar por isso. Eu não posso acusar isso para os meus irmãos. Porque, irmãos, muitas das vezes a perseguição ela não é marcada em fechar templo, até porque a igreja não é o templo, a igreja somos nós. Então, quando a gente fala em perseguição, perseguição à igreja é quando baterem na sua porta e ameaçar matar sua mãe, seu pai, seu irmão, seus filhos. Entendeu? Torturá-los, abusarem da sua família sexualmente ou na violência, como o abuso sexual também é uma violência, eu digo na violência, na agressão física, pancada, soco, facada, e em prol de dizer assim, tu não é crente? E agora? E você que muitas vezes abriu a boca e fala, não, esse povo tem que passar por isso para despertar. Irmãos, quem precisa despertar somos nós, a cada dia. Não só você que, como despertamos agora pela manhã, mas, irmãos, é agradecer a Deus por tudo e saber que nós podemos ir louvar ao Senhor. A gente pode ter internet para louvar a Deus. A gente pode ter tantos instrumentos hoje de comunicação para louvar ao Senhor. Então, irmãos, a gente não pode ficar preso a isso. Porque A, B, C... Irmãos, a gente tem que sempre atentar para as nossas vidas. Será que eu faço realmente aquilo que Deus mandou que eu fizesse? Será que eu estou realmente focado no reino de Deus? Que focado no reino de Deus, irmãos? Eu sou músico. Ainda não vivo disso. Se Deus permitir, um dia viverei disso. Mas será que esse meu desejo de viver de música é para glorificar a Deus também no meu dom e no meu talento? Porque muitas vezes a gente está preocupado, Deus, mas eu vou edificar Deus na minha vida, mas no meu dom, no meu talento, não. Irmãos, seja o músico, seja o pedreiro, seja o carpinteiro, seja o engenheiro, em tudo na nossa vida seja para a glória de Deus. Porque o despertar começa nas nossas vidas. E muitas das vezes a gente perde nosso tempo falando do nosso irmão, que precisa passar por isso ou por aquilo outro para ter um despertamento, né, da sua vida espiritual.
e muitas vezes nós estamos fracos, morrendo. A gente está preocupado, todo mundo, quem me conhece de conviver comigo, de conversar, sabe que eu gosto de política. Eu gosto. Eu descobri isso há pouco tempo. Há algum tempo, eu sempre analisei desde criança, mas com essa confusão, muita gente passou a ter o interesse, eu passei a ter interesse maior, de buscar, de ler, de entender histórias, de entender. Mas a minha fé não tem que estar em político. A minha fé não tem que estar em Lula, a minha fé não tem que estar em Bolsonaro, não tem que estar em A, B, C, D. A minha fé tem que estar em Jesus. E o despertamento não é eu orar simplesmente para que haja um despertamento no líder A, B, C, D. Eu tenho que orar por eles, mas eu tenho que orar primeiramente para que Deus desperte em mim aquilo que ainda me impede de ter uma adoração plena a Deus. A gente sabe que a nossa carne, a gente vai falar sobre isso, nela, já no nosso DNA, já impera o pecado. Não ache você que na tua vida não tem pecado. Na tua vida tem pecado. Ah, mas irmão Marcos, eu me santifico, eu busco, eu jejuo, eu oro. Mas na sua vida, na sua natureza, tem pecado, irmão. Muitas das vezes a gente ora mais e busca mais porque a gente enxerga em nós, o certo é esse, enxergar em nós a deficiência. Aquilo que Deus tem falado conosco, a gente não consegue ouvir. O que impede? Muitas das vezes nós somos essas pessoas, irmãos. Deus tem tanta coisa boa pra gente. E a gente, por causa dos nossos pecados, nos distanciam tanto de Deus. Às vezes eu me julgo santo demais, e essa minha santidade cada vez mais me distancia de Deus. Então a gente vai ter que orar, falar mais sobre isso. Vamos falar no decorrer aqui da lição. Quem disse que não é da vontade de Deus que soframos? É a pergunta. Lembremos-nos do que Pedro escreveu. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus encomendem a sua alma ao fiel Criador, na prática do bem. 1 Pedro 4,19. Note-se, portanto, que nem Cristo, nem os apóstolos jamais pregaram o tipo de evangelho indolor da felicidade plena que está sendo pregada hoje. O que o autor começa falando aqui, irmãos? Ele já começou no texto falando o seguinte: não sofra mais, pare de sofrer. Até esse pare de sofrer é slogan de alguns cultos, de alguns grupos que se reúnem para falar sobre isso. O slogan deles é esse: pare de sofrer. Irmãos, a Bíblia diz o seguinte, que no mundo tereis aflição. Então, se eu ponho lá na fachada da igreja, pare de sofrer, isso é uma propaganda, biblicamente, uma propaganda enganosa. Vamos dizer assim, o PROCON do céu tem que ser acionado. Entendeu? Porque a nossa vida, irmão, ela é de sofrimento. Quem aqui, eu desafio você da sua casa, que estava muito bem, olha, tudo a saúde boa, você trabalhando bem, feliz, perto da sua casa, ganhando um salário que te atende bem, está vivendo uma vida confortável e de repente algo acontece na sua vida. E agora? Ah, a culpa é de Deus. Não, foi Deus. Não, Deus fez isso. Ah, Deus, eu estava tão bem ali que Deus Deus permitiu isso. Deus quis, Deus mandou acontecer isso. Foi o inimigo que me tentou e não sei o que, não sei o que. E não é bem assim, né, irmãos? A gente sabe que a gente vai padecer mesmo, vai estar tudo bem na tua vida. Se tua vida está tudo bem por muito tempo, alguma coisa está errada. Porque você não está incomodando quem deveria estar incomodado. Se sua vida está perfeitamente plena, alguma coisa está de errado na sua vida, meu irmão. Não estou dizendo para você caçar confusão, sair brigando com teus irmãos agora, mãe, pai, marido, mulher. Não é isso. Já basta a quarentena, né? Muitos irmãos, até a gente brinca isso, né? Que quando acabar a quarentena, ou o casal sai mais apaixonado ou sai divorciado, né? Infelizmente. Tem muita gente que eu já ouvi falar que estão se divorciando realmente, que não estão aguentando ficar em casa juntos. Infelizmente, pessoas que precisam das nossas orações, carecem dessas orações, porque o inimigo tem se aproveitado dessa situação. Mas, então, irmãos, a nossa vida ela é pautada sim no sofrimento. Eu não posso querer ser melhor que Jesus. Se Jesus, sendo Deus, sendo homem, sofreu, por que eu, sendo puramente homem, e buscando a Deus, sempre tentar ser espiritual, buscando, eu não sou espiritual como deveria ser, como ninguém é, como na glória. Então, irmãos, a gente precisa ter esse cuidado de entender que o sofrimento haverá.
Sempre haverá. Quando Jesus voltar, aí é uma outra história. Não haverá sofrimento para aquele que serve a Jesus. E servir, como a gente falou, não precisa ser aquele irmão que ele é religioso. O servir não é você ser religioso. O servir é você ser cristão, ser crente, ser como Cristo. Como a gente fala cristão, vem de Cristo, ser um cristinho, né? Que na verdade cristão ele está associado a isso, o nome, né? Então você ser um pequeno Cristo. Alguém semelhante ao seu Pai. Quem é nosso Pai? Deus, Jesus. Bom, Deus nunca prometeu liberdade temporal do sofrimento. Pelo contrário, Ele nos adverte, quase que em todas as páginas das Escrituras, a que estejamos preparados para o sofrimento. Como diz Edward Welsh, embora possa parecer difícil, o Evangelho não elimina o sofrimento presente. A Bíblia não fornece uma tecnologia para remover o sofrimento, mas nos ensina a viver em meio a ele. Como, pois, a Bíblia nos ajuda a enfrentar o sofrimento? Aí ele fala, a seguir trabalharemos o assunto por meio de 2 ângulos. Apresentaremos algumas declarações bíblicas acerca do sofrimento e logo após veremos como ele foi tratado na cruz. Bom, mais um cafezinho. O sofrimento humano. Em algumas declarações bíblicas sobre a dor e o sofrimento humano. O sofrimento não é o real problema do homem. Precisamos corrigir esse conceito de um homem sofredor por ser um homem mau e pecador. Isso também, irmãos, é uma coisa que o religioso, e muitas vezes nós somos dominados por esse religioso, a gente comete. Quando a gente associa o sofrimento à pessoa, tá vendo? Não vigiou, eu tô olhando aqui, tá, irmãos? Não vigiou, não fez aquilo. Então a gente associa o sofrimento àquela pessoa que vive sofrendo. Ah, tá vendo aí, ó? Não vigiou, é pecador, vive falando demais, fazendo o que não deve. Tá passando por isso. A gente tem que parar e desassociar. Que muitas das vezes esse irmão tá sofrendo tanto aí porque ele tá fazendo o id que você não faz. E a gente às vezes está julgando o irmão que está fazendo o id, criticando o irmão que está fazendo o id, tá sofrendo perseguição, luta, e a gente está aqui, ó. Não, eu estou intercedendo por ele. A gente não está fazendo a obra. Precisamos corrigir esse conceito de homem sofredor para um homem mau e pecador. Antes de ser um sofredor, o homem é um pecador. Seu sofrimento é consequência desse fato. A dor humana é, antes de mais nada, inimizade com Deus. Aqui eu dei esse exemplo, esse outro exemplo, quando você sofre também porque o pecado já está em você. É o que o autor está dizendo aqui. Então eu te dei 2 extremos. A prioridade do homem, pois, não é se ver livre do sofrimento, mas ser nova criatura. Antes de se libertar do sofrimento, ele precisa aprender a ser fiel e obediente, a ter um coração ardente por Deus. Por isso, a prioridade de Deus não é nos poupar do sofrimento, mas restaurar a imagem de Deus em nós. Porque o pecado, irmão, já está aqui. Você vai sofrer, você vai padecer. Já está na sua carne. Então a gente tem que buscar no Senhor forças. Aquilo que a gente falou, a gente está fazendo a obra, está buscando a Deus e tanta tribulação. Irmãos, às vezes é o momento do despertar. Eu sempre gosto de falar, fazendo barulho que é o banco da bateria, citar algumas situações. Tinha muita gente que estava com um ritmo de vida muito bem, muito confortável. E muitas das vezes, irmão, Deus usa algumas coisas para nos chamar mesmo, como a gente já falou sobre essa pandemia. Muitas vezes Deus permitiu isso, irmãos. É aquilo que o pastor sempre fala, para que a igreja de verdade, que é você, buscar o Senhor, orar mais, porque muitas das vezes você vê o sofrimento alheio e você não se comovia. Agora o sofrimento é na sua casa, quando você não tem emprego, quando você não tem o alimento necessário, quando você não tem a saúde, quando você está impossibilitado de sair, de andar, de trabalhar, e a gente começa a ver a misericórdia de Deus. A dor e o sofrimento intrusos no universo de Deus. Agora não esfria mais. A dor e o sofrimento são intrusos no universo de Deus. Em um dia eles serão abolidos definitivamente. O mal entrou no mundo por causa do pecado do homem. A dor é agora uma parte
permanente de nossa existência aqui na Terra, devido à maldição de Deus sobre o pecado, mas um dia ela será removida. Está em Romanos 5, 12 e 20. Depois você lê sobre isso. O nosso sofrimento pessoal pode ter diferentes causas, tá, irmãos? Eu vou falar algumas aqui. Às vezes o nosso sofrimento está relacionado a outras pessoas. Às vezes o nosso sofrimento pode ser culpa dos outros. É o marido que abandona a mulher, é a mulher que ofende o marido, um motorista bêbado que mata uma criança, um homem que estupra uma moça. Alguns perguntam, por que Deus permitiu isso? Mas a resposta é, foi o marido ou o pai o assassino? Aí ele já vai respondendo aqui, né? Foi o pecado deles. Aqui, irmãos, quando a gente fala que foi o pecado do assassino desses crimes, a Bíblia não fala de inocentar a pessoa sobre o crime que ela fez. Se Deus inocentou alguém ou ele inocenta, aí é uma coisa de Deus que não vamos achar uma explicação aqui. Mas por que o homem faz isso? Por que o homem comete o crime? Por que ele comete o assassinato? Porque ele, primeiro, em algum momento, ele se distanciou de Deus. Porque ele começou a dar lugar para a carne, que onde vive o pecado, e o pecado tivesse maior domínio sobre a natureza humana e o induzisse aquilo. Ele encontra o quê? Facilidade. Facilidade para roubar, estuprar, matar. Ele achou o quê? Uma facilidade. Por conta do pecado da natureza dele. Irmãos, às vezes, e a gente fala que eu tava falando, a gente fala assim, poxa, mas então por isso, então um homem não pode ser julgado. Sim, ele pode ser julgado. Que Deus também nos dá a possibilidade, irmãos, de escolhermos o caminho que queremos. Se é o caminho da carne, do pecado, ou o caminho reto. E muitas vezes nós não damos ouvidos ao Espírito Santo, a Deus. E nós cometemos o pecado. Por isso, quando o homem, o crime, né? Quando o homem ele tem um encontro verdadeiro com Cristo, com Deus, ele se arrepende dos seus pecados, verdadeiramente seus pecados são perdoados. Ele pode ter novamente uma tendência, aquilo, ou não. Deus pode curar de vez. Às vezes pode fazer com que ele fique ali nele ainda, mas que ele não pratique, tenha mais desejo em fazer aquilo. Ah, mas aí, Márcio, tocou no assunto. Então ele é perdoado por Deus, ele é perdoado pelo homem. Olha, irmãos, não. Se ele matou, roubou e fez mal a alguém e realmente tem uma denúncia, tem um processo, ele vai responder sim pelo aquilo que ele fez. Vai responder, tem que responder. Tá? Mas quem deveria perdoá-lo de ver se houve arrependimento verdadeiro é Deus. Ele vai cumprir sim a lei humana, que foi Deus que permitiu que ela fosse criada, mas ele vai, por Deus, se ele morrer naquele momento ali, antes de ele ser condenado, preso por um crime, ele pode estar na glória. A gente pode encontrá-lo na glória lá sim, porque ele pediu perdão a Deus e Deus perdoou ele. Se há um arrependimento sincero. Mas se aquela pessoa morre, acontece isso. Se ele não morre, ele realmente vai ter que responder pela justiça humana, pelas leis do nosso país e assim vai. Eu mesmo, outro motivo, né? Por eu mesmo, eu sofro porque pequei. Perdi o amor dos meus filhos porque eu os provoquei. Estou doente por causa dos meus vícios. Quem fuma, bebe, usa droga e tantos outros, de jogo, videogame, tantas outras coisas. Meus vícios, da minha ira, da minha inveja, da minha ambição sem limite. Então, às vezes a gente sofre, quando Deus demos um exemplo, pelos outros, por outros que cometeram mal a você e a sua família, por você mesmo, por cometer mal. E ele dá os textos, referências, 1 Coríntios 11:30, João 15:14, Lucas 1:20, Salmos 32, do 3 ao 5 e Salmo 38, do 1 ao 8. São as referências bíblicas, porque muitas vezes nós sofremos por nós mesmos. Por Adão. Romanos 5:12 ensina que fomos culpados em Adão. Por isso, perdemos pessoas queridas pela morte. Temos de trabalhar arduamente e somos tão injustos e maus uns com os outros. Todos pecaram, né, irmãos? A gente até não rola muita brincadeira, né? Que tem gente que fala assim, quando
Jesus veio buscar a igreja, tivemos um encontro com Cristo, tivemos nossos corpos transformados, estivemos já com o Cordeiro, com Jesus. Primeira pessoa que eu vou procurar é Adão. Adão, por que você fez isso? Por que você permitiu? Eva, por quê? A gente brinca, né, com isso, né, porque através deles, né, através do homem, né, que entrou o pecado no mundo, e tanto que pelo homem Deus perdoou o pecado, que foi o homem Jesus, através do seu sacrifício. Mas a gente pergunta assim, poxa, se não fosse homem, o pecado do homem, mulher não sofreria no parto, a gente conviveria plenamente bem com todos os animais, com o elefante, com o leão, com a girafa, com tantos outros, né? Mas assim permitiu o Senhor. Então, vamos seguir. Por Satanás, 1 Pedro 5,8 diz que o sofrimento pode vir dele. Jesus disse que ele é homicida, João 8,44. Ele aflige as pessoas com doenças, Lucas 13, 16, 4, 35 e 39, 2 Coríntios 12, 7 e Atos 10, 38. Além disso, faz acusações e promove divisões na igreja de Cristo. Irmãos, aqui, eu, Marcos Paulo, vou dar uma ressalva. A Bíblia está dizendo, tá, claramente, que Satanás realmente ele causa discussões, dissensões. Mas tem gente, eu vou falar para os irmãos aqui claramente, tem gente que é tão bom funcionário, vamos dizer assim, que não precisa nem Satanás fazer nada. Que a pessoa é tão displicente com a sua vida, com a sua língua, com seus olhos, com suas vestes, com suas palavras, que, meus irmãos, com suas postagens, com suas cantorias, que Satanás, ele é uma brincadeira que eu vou fazer aqui, que ele até deve ficar espantado, vamos dizer assim. Que é tanta gente fazendo um papel de Satanás tão bem feito, que muitas das vezes a gente vê dentro da igreja irmãos que não vigiaram, irmãs que não vigiaram, jovens que não vigiaram, e estão jogando a culpa em Satanás. Ah, foi Satanás, foi Satanás, foi Satanás. E muitas das vezes aquilo que a gente falou na natureza humana já realmente já tendenciou a pessoa para aquilo. E a pessoa não vigiou e ela deu lugar ao diabo. Mas muitas das vezes, irmão, a pessoa age pior que o diabo. Então, irmãos, é aquilo que a gente está falando no começo da nossa religiosidade. Às vezes, a nossa religiosidade nos faz agir de forma mais maldosa do que o próprio diabo. Infelizmente. Às vezes, por conta da nossa religiosidade, por conta da nossa altivez, prepotência. Ah, eu canto muito, canto melhor que todo mundo. Se eu cantar, todo mundo gosta. Aí. Se eu tocar, todo mundo gosta, que eu toco muito bem. Irmãos, muitas vezes não é o diabo não, é a pessoa mesmo que está dando... Ela está convidando o diabo, ela está dando lugar ao diabo para o ser voz de Satanás, que é errado. Deus, parece que Noemi cria que Deus era o responsável para o seu sofrimento. Em Ruth 1:20. E até certo ponto ela estava certa, pois havia um plano sendo executado, né? A gente vê em 1 Pedro 4:19. Ela estava tão triste, né, irmãos? Ela estava sofrendo tanto que ela mudou seu nome para Mara, que quer dizer amarga, né? Mas tudo tinha um motivo, né? De Deus para poder acontecer aquilo, e muitas vezes o sofrimento vem de Deus realmente. Quando a gente fala, até que menciona sobre Jó, se você... Eu não quero entrar no mérito de Jó, porque, irmãos, é muito marcante a EBD que nós tivemos sobre Jó. Eu não gosto de entrar no mérito porque a EBD foi tão boa. Infelizmente, nós não tínhamos esse recurso que a gente está tendo hoje, de usar para gravar. Foi muito boa. O irmão Tanes, Cláudio, ele, a irmã Dirlene, o pastor Samuel, o Alan também ajudou, o Jefferson também. Irmãos, foi uma bênção quando falaram de Jó. Foi uma das lições maiores que nós tivemos na igreja e foi muito bom. E o que eu pude aprender, que eu pude entender o seguinte: se vocês repararem, depois Jó tem sim um arrependimento, tem uma mudança de vida dele. Falou-se sobre aquela questão de Jó
entregar ofertas, né? Queimar, fazer ofertas, ofertar ao Senhor todo ano, pedindo perdão dos seus pecados, tal. E foi falar sobre isso, que ele entregava, mas ele fazia como se fosse um ritual. Ele ainda realmente não conhecia Deus, como Deus era, como Deus era verdadeiramente. Talvez ele fizesse aquilo para uma... quando passar em frente, eu vou deixar minha Bíblia aberta no Salmo 91, achando que isso vai proteger de alguma coisa. Então eu vou lá, eu vou queimar lá o animalzinho, vou sacrificar e Deus está perdoando os meus pecados e dos meus filhos porventura. Mas Deus quer muito mais que isso, irmãos. Deus queria muito mais que isso. Então, quando o Jó ele passou por aquela dificuldade, aquele sofrimento, se vocês analisarem, Jó estava, vamos dizer, na dele, tranquilão, como o pessoal diz aí. Vivendo a vidinha dele, lá fazendo sacrifício lá ao Senhor, cuidando das suas propriedades, cuidando dos seus animaizinhos, dos seus bichinhos lá. E de repente, quem foi que fez a primeira pergunta? Satanás estava por rodear a terra. Quem, vamos dizer, parou Satanás? Ops, para aqui, chega aqui. Você está vendo meu servo Jó? Quem foi? Foi Deus. Deus, o sofrimento que Jó passou, veio através de Deus. Mas o exemplo que Jó teve, uma história que é considerada um dos livros mais antigos da Bíblia, a história mais antiga da Bíblia, Jó, é um dos livros mais antigos, então você olha, você analisa, e o quão é edificante. E eu fico vendo às vezes que muitos irmãos, eu sempre bato nessa tecla porque eu sou meio contra mimimi. Os irmãos já perceberam, quem está comigo sabe que eu não tenho muito mimimi. Eu estou sofrendo como Jó sofreu. Porque roubaram meu carro novo, porque bateram no meu carro novo, porque não sei o quê. Porque... Irmãos, o que Jó sofreu, imagina você perder seus filhos, assim, perder seus filhos que você tanto amava. Ele amava tanto os filhos dele, que ele sacrificava todo ano em perdão dos pecados dos filhos, para que Deus mantivesse seus filhos vivos, bem, que não tivesse sofrimento. E ele perdeu todo mundo. Isso foi bom? Isso é bom? Isso não é. Se você reclama porque Deus tirou a sua casa desabou, mas Jó não perdeu só a casa dele, ele perdeu dinheiro, perdeu família, perdeu saúde e quase perdeu a sua fé também. Então a gente tem que analisar isso e não ficar se martirizando, como eu tô como Jó, eu tô sofrendo como Daniel, eu tô não sei o que. Irmãos, vamos analisar cenários que, se você analisar, a sua vida tá muito melhor que a deles, tá? Até porque Jó não tinha BRT mesmo lotado para levar ele para algum lugar. E naquela época não era assim. Mesmo eles duvido que Salomão desse ouro para poder andar em ônibus. Não ter que cavalgar em cima de um camelo por não sei quantos dias no deserto. É muito melhor você andar em BRT 1 hora. Estou dizendo que é bom, é horrível o BRT. Mas é muito melhor comparado a essa situação do passado. Então, por favor, é uma experiência minha. Eu não gosto de ter muito esse mimimi de ficar me comparando muito a mártires da Bíblia, porque realmente eu não sei. Não sei o que eles sentiram na pele. Eu teria que estar passando por uma coisa muito grave mesmo, extrema, para talvez cogitar uma possibilidade. De talvez me comparar, mas eu acho que nem isso a gente pode fazer. Acho que a gente está muito longe. O sofrimento tem uma razão de ser. É como diz Stott. Sempre tem havido aqueles que insistem em que o sofrimento é sem sentido e que não podemos detectar absolutamente nenhum propósito nele. Mas os cristãos não podem seguir por este beco sem saída, pois Jesus mencionou o sofrimento como sendo tanto para a glória de Deus, como para que se manifeste nele as obras de Deus. É tão bom, né, quando a gente está numa dificuldade, a gente vê em João 11:4, tá, irmãos? 9:3 também. A gente vê que Deus, a gente está no fundo do poço, numa situação difícil. Você não está vendendo nada, você é vendedor, você está trabalhando na sua empresa, a empresa não está vendendo nada, não está produzindo nada, não está tendo nada, não consegue prestar o serviço. E isso causa sofrimento. Poxa, como que eu vou pagar minha conta de água, luz, telefone, internet? Como que eu vou fazer compra? Como que eu vou fazer aquilo outro? E vou perder meu plano de saúde, eu não posso perder meu plano de saúde, irmãos, eu não posso depender do SUS. Aquele sofrimento. E a gente para e fala assim: Deus, entrego a minha vida nas tuas mãos. Eu confio plenamente no Senhor. Aquele seu sofrimento, ele passa a se tornar fé. Porque o tempo que você analisa e vê que o sofrimento vem na sua carne,
Você entende verdadeiramente que quem é capaz de tirar você disso não é o seu chefe, não é o seu gerente, não é o seu amigo, mas quem é capaz de tirar você disso é Deus. Deus. E é tão gostoso quando a gente vê que a gente entra nesse beco sem saída, como o autor diz aqui, né? E a gente vê que de repente Deus, ele faz aparecer um caminho onde não existia. Eu tenho certeza que você está vendo aí e você tem essa experiência. Se você tiver e sentir no seu coração, faz um comentário aí, deixa um comentário, uma percepção. Às vezes você pode servir uma dificuldade que Deus te tirou desse beco sem saída, acabou com o seu sofrimento naquele momento, pode servir de testemunho para o irmão que está assistindo essa EBD. Se você tivesse esse tempo, irmãos, eu não vou poder ler todos os comentários agora, depois eu vou respondendo os irmãos por mensagem, mas comenta ali, fala, irmãos, eu queria compartilhar com os irmãos o que Deus fez na minha vida. Porque Deus, ele permite que você passe pelo sofrimento. Você vai passar. Se você não passou, ou acha que não passou, ou acha que já passou demais, você vai passar. Você vai passar. Mas o único capaz de te dar a vitória é Deus. Grava isso que eu estou falando. A solução oferecida na cruz. Nosso objetivo agora é expressar a relação que possa existir entre a cruz de Cristo e os nossos sofrimentos. O que será exposto a seguir é um resumo do argumento de Stott, que ao falar sobre a revelação da glória de Deus na cruz de Cristo, pergunta: qual é, pois, o relacionamento entre o sofrimento de Cristo e o nosso? Como é que a cruz nos fala da nossa dor? Ela mesmo sugere, com base nas Escrituras, 6 possíveis respostas a essa questão. Que ele fala como é que pode, qual é, pois, esse relacionamento de sofrimento com a cruz de Cristo. E o que a cruz nos fala sobre a dor. No finalzinho, vou contar um testemunho para os irmãos aqui. Eu lembrei de uma coisa interessante aqui, que possa ser sim, mas possa te edificar. Perseverança paciente. Primeiro, a cruz é um estímulo à perseverança paciente. Embora tenhamos de reconhecer o sofrimento como mal e, portanto, resistir a ele, chega um momento em que ele tem de ser aceito realisticamente. Cristãos de todas as gerações contemplarem os sofrimentos de Cristo, os quais culminaram na cruz, têm obtido a inspiração para suportar com paciência a dor não merecida, sem reclamar nem revidar. Porque ele está falando o seguinte: Jesus sofreu, padeceu pelo meu pecado, pelo seu pecado, porque nele não existia pecado. Ah, mas irmão Marcos, você acabou de falar no início da lição que o pecado está na nossa carne. Como que Jesus não tinha pecado? Irmãos, por quê? Ele tem a natureza, ele é Deus e ele é homem. Mas o pecado da natureza pecaminosa nunca conseguiu sobressair o pecado, a divindade de Deus. Nunca. Então, Jesus conseguiu manter-se homem aqui na terra e sendo Deus. Essa dualidade, às vezes, tem gente que tem dificuldade de entender isso. E tem muita gente que fala assim: Jesus era metade homem, Jesus era metade Deus. Irmãos, isso aí é blasfêmia. Jesus nunca foi metade homem, nunca será metade homem e nunca será metade Deus. E nunca foi. Tá, irmãos? Se você ouvir alguém falar isso, ore por essa vida, para que Deus esclareça esse homem, esclareça essa mulher, esse jovem, quem for acaso você tiver ouvido falar nisso. Porque realmente Deus era ao mesmo tempo homem, era ao mesmo tempo Deus. Então ele padeceu. Ele podia. O que ele poderia ter feito ali? Precisava Pedro, naquele momento que foram buscar Jesus, ter cortado a orelha de Malco? Bastava foi que Jesus falou, mandava aqui um exército de anjos e acabava com todo mundo. Uma legião de anjos celestiais. Ele não fez isso. Ele tinha poder, ele tem poder para isso. Mas ele, tendo motivo, razão, ele poderia se revoltar, se rebelar, matar todo mundo, ele estaria desobedecendo a Deus. Então ele jamais faria isso, mas ele teria o poder de fazer aquilo, mas não estaria se cumprindo a palavra de Deus.
na vida de Jesus e nas nossas vidas. Então ele podendo revidar aquelas pessoas, podendo acabar com todos, Jesus aguentou calado. E muitas das vezes, irmãos, a gente tem uma boca que não fica quieta, né? A gente às vezes cria tanta polêmica na igreja mesmo. Ah, porque eu queria blusa azul. Eu queria que o Marcelo assim, que é uma blusa do Ministério dos Homens. Eu estou em homenagem. Domingo passado foi o dia do Homem Batista, né? Eu domingo passado acabei não usando ela, estou usando hoje. Aqui, muita honra, glória a Deus por isso. Mas, Marcelo, fala com o Marcelo, não quero azul, não sei se quer azul, verde, sei lá. Eu queria que fosse amarela. Aí o irmão Marcelo, líder dos homens. Ele não quer fazer amarela. Ele decidiu essa aqui por A mais B. Não quero falar mais com o Marcelo. Não vou nem dar boa noite para ele porque ele não escolheu a cor da blusa que eu queria. Irmãos, já passou dessa fase. Na verdade, nem deveria ter entrado nessa fase. Porque, irmãos, isso aqui interfere em alguma coisa? Se é amarela, azul, vermelho, roxo, se fosse rosa, irmãos, eu não vou deixar de ser homem por causa disso. Entendeu, meus irmãos? A gente tem que ter realmente isso e aguentar muitas vezes calado. Não é você ser trouxa, tá? Vamos lá. Alguém está te vendendo um produto com defeito, alguma coisa, você tem que ir lá reclamar. É seu direito como consumidor, como cliente e tal. Mas às vezes a gente cria tanta polêmica, tanta coisinha na igreja, tanta... Jesus que era Jesus, não fez nada disso. A gente está aí querendo dar soco, tem irmão querendo esperar o outro. Fala assim, vou dar uma pregada nesse irmão aqui na saída, eu vou não sei o que, vou esperar... E, irmãos, tá errado. Pra que isso? Onde você está somando, você está servindo de escândalo. Não, porque eu sou crente, não sou bobo e não sei o que. Calma aí, abaixa tua bola. Ora, se você está tendo dificuldade, você já conseguiu enxergar e não consegue controlar, pede ajuda aí, o irmão para orar contigo, uma irmã, entendeu? Pede alguém que possa te orientar. Não é espiritual. Temos irmãos psicólogos na igreja, temos o irmão William, a irmã Michele Azevedo, temos a irmã Sônia, que eu estou lembrando agora. Temos todos os irmãos que podem muitas vezes te ajudar. Mas não é esse caso. Eles podem olhar e ver que o caso seu já não é nem mais... Você se arruma briga com todo mundo, você não entende nada que as pessoas falam, você não consegue contextualizar, você tem dificuldade de interpretação. Irmão, chega um momento que nem um psicólogo dá jeito, você tem que ir para um psiquiatra. Tá? Tem gente que não aceita. Eu não sou maluco não, porque às vezes a pessoa está orando, tá junto contigo, tá conversando, você não entende, tem dificuldade, busca um psicólogo, não deu jeito, meu amigo, psiquiatra. Alguma coisa tem que solucionar. Infelizmente, irmão, a gente está vendo uma geração que as pessoas, elas não estão suportando nada. Eu vejo às vezes certos comentários em grupos que eu faço parte, que eu ouço irmãos, que você põe um comentário, irmão, por quê? Você está perguntando isso? E por quê? Você, calma, gente, eu estou perguntando por isso. Às vezes a pessoa não tem uma visão, né? E Jesus, que era Jesus, tinha todo o poder do mundo, ele agiu com paciência. Aqui diz... teve expressão para suportar com paciência a dor não merecida, sem reclamar e sem revidar. Bom, santidade madura. A cruz de Cristo é o caminho da santidade madura. As Escrituras desenvolvem 3 imagens gráficas a fim de exemplificar como Deus usa o sofrimento em relação ao seu propósito de nos tornar santos. Aí dá um exemplo aqui. O pai que corrige o filho, porque você às vezes está acontecendo alguma coisa, irmão, na tua vida, um sofrimento, é como a gente falou, por conta de você mesmo, do teu pecado. E Deus, ele vai vir na tua vida para te corrigir, para ele vir para você, para ele te botar no caminho certo como pai. Porque não tem essa, pai que ama filho e vê o filho fazendo coisa errada e não corrige, você não ama seu filho. Eu não sou pai, não preciso ser pai para saber disso. Mas você precisa chamar a atenção do seu filho. Porque se Jesus te ama, ele te corrige. Não pode você ser açoitado por vários erros e você ver o seu filho cometendo um erro e você não fazer nada. E muitas das vezes você não vai parar nunca de ser açoitado porque você não tomou jeito ainda. E assim vai. O ourives que refina o ouro, esse exemplo, né, em Salmos 66:10, Isaías 48:10 e 1 Pedro 1:6-7. O ourives, ele trata do ouro, ele põe no fogo, ele te extrai, tira todo aquele minério ruim para poder extrair o ouro, a pedra, o metal realmente que vale. Precisa passar por esse
processo. E como lavrador que poda a vinha, João 15, 1 a 8, Isaías 5, do 1 ao 7, Gálatas 5, 22 e 23. Olha aqui, Gálatas 5, 22 e 23. Deixa eu ver aqui. O vento tá batendo? Gálatas 5, 22 e 23. Aqui, achei. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade e fidelidade. Mansidão, domínio próprio. Contra estas coisas não há lei. Então aqui fala, né? A gente estava falando sobre o lavrador que poda a vinha. Então a gente tem que ter essa mansidão, esse cuidado, irmãos. Bom, vamos avançar. Não podemos hesitar em dizer, portanto, que Deus pretende que o sofrimento seja um meio da graça. Bom, a cruz de Cristo é o símbolo do serviço sofredor. Em Isaías 53, percebemos o elo entre o sofrimento e serviço. Para a igreja, portanto, como para o Salvador, sofrimento e serviço vão lado a lado. Não tem como você falar que você trabalha e não tem sofrimento. Você tem sofrimento. Trabalho é assim. Então, o serviço no Senhor sempre vai estar caminhando lado a lado com o sofrimento. Jesus ensinou, pelo seu próprio exemplo, que a semente deve morrer para que possa multiplicar-se. Esse deve ser uma realidade também para a nossa vida. Paulo é o exemplo mais notável desse princípio. Efésios 3, 1 e 13. Colossenses 1, 24, 2 Timóteo 2, 8 a 10. O ensino aqui é que o servo, se quiser levar à luz as nações, deve sofrer como a semente, a fim de multiplicar, deve morrer. A gente vê isso, né, irmãos? A gente vê tanta perseguição hoje, né? Na mundo afora, tal, a gente vê. E esses irmãos estão fazendo o ID, que a gente falou no começo. Eles estão em outros locais de perseguição. Não é diferente do ID de você evangelizar para uma pessoa próxima a você. Eles estão mais expostos a outros tipos de situações. Mas quantas pessoas eles conseguiram levar Jesus muitas vezes através da sua morte? Muitas das vezes através da sua morte. Muitas vezes as pessoas viram Jesus neles porque eles foram até o último momento e não voltaram atrás. E não mudaram. E não mudaram a sua profissão de fé. E muitas das vezes, após serem executados, sofrerem aquilo tudo, as pessoas se comoveram e infelizmente, sim, precisou acontecer isso, mas viram que por causa do sacrifício deles, daqueles mártires ali que eles viram, reconheceram o sacrifício de Jesus na vida deles. Então, irmãos, através de que muitas das vezes somos como essas sementes, que para nascer uma linda árvore, ela precisa morrer. Precisa morrer. E eu estou falando da morte natural, mas existe a morte também do seu velho homem. Ah, eu vivia assim, irmã Lene mesmo já comentou, a minha esposa, que ela era headbanger, ela usava um monte de coisa, tal, não sei o quê. Ela morreu para o mundo, hoje ela vive para Cristo. A gente precisa passar por isso. Tantas pessoas antes que usavam tantas coisas de magia, de espiritismo, seja lá o que for, estou dando aqui um exemplo, dentre tantos, que hoje têm suas vidas transformadas. Então aquele velho homem foi morto, morreu, acabou. Ele não pode ressuscitar novamente nas nossas vidas. Porque se ele ressuscitar, a gente está negando a cruz. Esperança e glória. A cruz de Cristo é a esperança da glória final. Hebreus 12, 2. Deixa eu ver se está aqui. Acho que eu deixei aqui na minha Bíblia aqui. Hebreus 12, 2. Eu acho que já estava até. Olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que lhe estava proposto suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Ele suportou e está à destra de Deus.
E quando ele fala isso é para servir de exemplo para a gente também, irmãos. Tá? A esperança e glória. A cruz de Cristo é a esperança e glória, nós lemos agora Hebreus 12, 2. Pois a esperança da glória que torna o sofrimento suportável. A esperança, sabendo que nosso merecimento não é aqui, é na glória do Pai. É nessa visão que nos gloriamos nas próprias tribulações, porque gloriamo-nos na esperança da glória de Deus. Romanos 5, 2 e 3. A fé e o livro de Jó. Lembra que eu falei que a gente ia falar de Jó e tal? Um pouquinho d'água aqui, a boca tá ficando seca. Sei que a gente ia falar do meu copo aqui, mas, por favor, respeito aí. Tá? Fogão, sei que vai ter vários comentários aí. Vai ser Evandro estiver assistindo. Mas, lamento. É o glorioso. Com G minúsculo, tá? A cruz é o fundamento de uma fé racional. Quando a calamidade nos atinge, como podemos agir com racionalidade? Uma pergunta, né, irmãos? Difícil, né? A melhor resposta a essa questão é a providenciada pelo livro de Jó. Lá percebe-se que a atitude de Jó é uma mescla de autocomiseração e autoafirmação. Ele se defendeu, teve pena de si mesmo, afirmou a si mesmo e acusou a Deus que ele fez. Mas no capítulo 42, de 5 a 6, ele muda de atitude. O que foi que ele viu que o converteu da autoafirmação e autoentrega? Vamos ler aqui então? Vamos ver Jó 42. Deixa eu abrir aqui na minha Bíblia aqui. Jó 42, 5, 6. Estou tentando ler sem óculos. Tá dando certo. Vamos ver. Se piorar, eu boto óculos de novo aqui. Como ouvir dos meus ouvidos, ouvi, mas agora te veem os meus olhos. Por isso me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então quer dizer, ele tinha culpado a Deus no início, mas depois ele reconhece, ele se arrepende daquilo. Ele muda a sua atitude. Aí fala que foi que ele viu, que converteu da autoafirmação e autoentrega. Jó foi convidado a examinar de novo a criação e vislumbrar a glória do Criador. O que Deus lhe deu foi uma extensa introdução às maravilhas da natureza e, por meio dela, uma revelação do seu gênio criador, que silenciou as acusações de Jó e o levou a humilhar a si mesmo, arrepender-se da sua rebeldia e confiar somente em Deus. Irmãos, é difícil, né? A gente fala assim, a gente lê a escritura, a gente começa a ler toda a narrativa de Jó, e ela é longa, é um texto que a gente vai lendo, mas é um texto que a hora que fica meio difícil de leitura, é intrigante. Você consegue entender depois de ler mais uma vez às vezes, né? E você vê que ele entregou toda a sua confiança em Deus. E é aquilo que eu falei, irmãos. A gente não chegou no ponto de Jó. Tenho certeza, a gente não chegou no ponto de Jó. Eu não conheço ninguém da nossa igreja, algum colega nosso, que perdeu família, filho, bens, saúde, assim. Existem pessoas que já viram coisas parecidas. Mas ele confiou em Deus. Deus deu tudo novo para ele. Isso é uma coisa até, irmãos, que é uma linha de pensamento, né, que as pessoas seguem. Ah, Deus vai me restituir aquilo que era meu. Não estou fazendo menção à música, até porque eu não fui pensando necessariamente nisso, acredito eu, por conhecer o ministério, apacentar, por falar. Mas muitas das vezes, Deus não vai te restituir aquilo que ele tomou de você, não, irmão. Mas não vai mesmo. Vai. Pode ser que ele restitua um amor, uma pessoa, ou não, ou uma saúde plena como você tinha antes, ou não. Muitas das vezes, irmãos, o que eu mais vejo, na verdade, é que se você perdeu algo, e você depositou sua confiança no Senhor, serve a Jesus, tal, aquilo tudo, Deus vai te dar sim algo novo. Mas muitas vezes restituir a você aquilo, Deus não vai mais, aquilo agora é passado. Aquilo é passado. Vou dar um exemplo simples. Se você tem aquele celular tijolão que te roubaram lá em 2000.
Ah, você quer que Deus te restitua aquele celular tijolão? Pra quê? Vai servir pra quê na tua vida? Pra você pegar e tacar na cabeça de alguém? Nem pode, que dependendo de tacar, você abre um ferimento, um traumatismo craniano. Tô brincando. Mas tem coisa que Deus não vai te restituir. Então, às vezes, a gente tem que ficar orando. Deus restitua, Deus, tudo aquilo que eu perdi. Restitua, Deus, aquilo que eu preciso, que tudo que passou pela minha vida. Meu irmão, e às vezes não é isso. Às vezes o dinheiro que você tinha era o dinheiro vindo de coisa ilícita. Deus vai te restituir esse dinheiro de coisa ilícita? Não. Se você precisa desse dinheiro, que Deus te dê um dinheiro novo. Dando um exemplo que muitas vezes tem uma coisa fraudulenta no passado, mas que você abandonou, mudou, se converteu, aquilo tudo. Mas Deus precisa te dar algo novo na sua vida. E você tá lá, restitui, Deus não vai restituir, irmão. Não faça aquilo que o pessoal diz às vezes, né? Essa palavra para mim soa forte, mas tipo a oração contrária. Restitua aquilo que eu perdi. Uma oração contrária, vamos dizer assim. Isso não existe, eu não acredito nisso. Mas, dando exemplo para ficar fácil entendimento. Não é assim, irmãos. Quando você deposita a sua confiança no Senhor, plenamente, Ele te dá tudo novo. Tudo novo. Não aquilo que passou pela sua vida. O que passou, passou. Ah, mas, poxa, irmão Marco, eu separei do meu marido e queria tanto que ele voltasse. Aí é outro caso. Tá, irmãos? Que muitas vezes, às vezes tem pessoas, irmãos, que não se arrependeram, que aquele marido, aquela mulher que te causou um mal, ela não mudou, ele não mudou. E nem isso Deus quer te dar de volta, que sabe que a pessoa vai te trazer os mesmos sofrimentos, talvez até piores. Então, muitas das vezes a gente tem que ter esse cuidado, tá, irmãos? Bom, vamos avançar que a gente está chegando já no final. A lição é muito boa, eu tô feliz de dar essa lição aqui. Eu particularmente gostei muito. Eu achei até ela curta, né, com relação às outras. Eu trouxe, se não me engano, a 6, ela foi bem grande a lição que eu trouxe. Falava o tempo todo que tudo levava à cruz, e realmente tudo leva à cruz. Mas aqui a gente pode trazer essas reflexões. Eu realmente, se alguém está procurando uma mensagem para pregar aí, um professor nosso da EBD, algum irmão que esteja interessado, olha, eu vou mentir para você não. Esse capítulo 14 aqui está excelente para quem quer realmente ter um esboço de uma mensagem. Entendeu? Deus usar você para falar para outras pessoas, ela está muito bom aqui. A cruz não solucionou o problema. Perdão, a cruz não solucionou o problema do sofrimento, mas supre a perspectiva essencial da qual podemos examiná-lo. Visto que Deus demonstrou seu santo amor e justiça amorosa num evento histórico, a cruz. Nenhum outro acontecimento na trajetória da humanidade pode superar ou desaprovar esse evento. Bom, a dor de Deus. O sexto modo é o mais importante da série A Cruz de Cristo. Deixa eu ler de novo. Ao vivo, né, a gente tem que sempre ter cuidado. O sexto modo é o mais importante da série. A cruz de Cristo é a prova do amor solidário de Deus, isto é, de sua empatia pessoal e amorosa conosco na dor. Pois o verdadeiro aguilhão do sofrimento não é infortúnio em si, nem mesmo a dor ou a injustiça, mas o aparente abandono de Deus. A dor é suportável, mas a aparente indiferença de Deus não é. Não devemos vê-lo indiferente diante de todo sofrimento no mundo, mas devemos vê-lo numa cruz. A dor de Deus foi revelada de modo supremo na cruz. Verdadeiramente seu nome é Emanuel, Deus conosco. Porque Deus, a gente fala assim, Deus entregou seu único filho para morrer por nós. Ele viu ele sofrendo, ele viu ele padecendo, e Deus ele não pode negar-se a si mesmo, ele precisava permitir aquilo, né? Jesus passar por aquilo, por aquele sofrimento, porque era a vontade de Deus, era a vontade permissiva de Deus, que Jesus passasse por aquilo tudo, e ele como pai olhou, e muitas vezes, irmãos, ele olha, está caminhando para o final já, ele olha para as nossas vidas. Eu não sei você, se é membro ou não da nossa igreja, mas muitas vezes, irmãos, a gente está no sofrimento e Jesus está olhando, irmãos, para a gente ali, e vendo o sofrimento, ele está assim, de braços abertos, esperando que você peça para ele.
Mas não é você pedir e ficar, Deus, eu já te falei, eu já te falei. Não é eu já te falei, é dobrar seu joelho e entregar nas mãos de Deus e confiar. Muitas das vezes, irmãos, a gente peca porque a gente não confia em Deus. A gente fala para Deus, mas a gente não confia. Quantas coisas você já falou para Deus? E graças a Deus ele não te atendeu em todas. Graças a Deus. Porque com certeza, como eu já pedi tanta besteira para Deus, tanta besteira, tanta coisa que eu olho hoje é supérfluo. Quantas coisas na minha infância eu pedi para Deus que não ia adiantar em nada, que não ia resolver minha vida, que é só me prejudicar. E pela misericórdia de Deus, Ele nos amou, nos perdoou e Ele quer tirar a gente desse sofrimento. Seja você crente, seja você não crente. Pensa nisso. Não é só você falar para Deus, eu falei. Confia verdadeiramente em Deus. Confia em Deus. A nossa conclusão. Na cruz de Jesus, o propósito. Na cruz de Jesus, o próprio Deus está crucificado. O Pai sofre a morte do Filho e toma a si mesmo a dor e o sofrimento da história. Terminamos citando o testemunho desse grande servo de Deus, numa das suas mais profundas declarações. Eu mesmo jamais poderia crer em Deus se não fosse a cruz. No mundo real da dor, como se pode adorar um Deus que seja imune a ela? Ele deixou de lado a sua imunidade à dor. Ele entrou em nosso mundo de carne e sangue, lágrimas e morte. Ele sofreu por nós. Nossos sofrimentos tornaram-se mais manejáveis à luz dos seus. Isso aqui é uma passagem, um texto, né, que o autor, tirado do Stott, né, que a gente está se baseando, essa revista é baseada na lição dele. E é isso, meus irmãos. Eu não vou me estender mais. Agradeço quem pôde assistir até agora. Sei que todo mundo daqui a pouco vai almoçar com sua família. Já vai lá daqui a pouco descascar a cebola, descascar aquele alho, amassar aquele alho. Mas que você possa aproveitar esse domingo. Logo mais teremos a nossa live às 7 horas do nosso culto. Hoje que é dia do pastor, né? A gente vai provavelmente fazendo uma homenagem. Eu não sei de nada, tá, irmãos? Eu não tô dando spoiler aqui de nada, mas bom, já desde que eu tô na igreja, sei lá, 5, 6 anos, isso é feito. Então acredito que será feito também, mesmo de forma remota, né? Será feita essa homenagem. Agradeço a vocês. Eu vou, antes de finalizar, lembrar os irmãos, por favor, não deixem de fazer igual esses youtubers, não deixem de curtir, dar o joinha, tá? Ligar, ativar as notificações quando tiver algum vídeo novo no nosso canal aqui da igreja, você possa receber também, tá? Essas informações. E outra coisa, o pastor tem falado bastante sobre isso. A igreja hoje, o canal não é monetizado, tá? A igreja não está recebendo nada. Mas cada vez que você divulga, a pessoa se inscreve e curte, você pensa assim, não, o pastor, não é o Samuel que vai ganhar dinheiro. Não é. Se por acaso houver alguma monetização, quem vai ganhar é a igreja. Então você pega isso hoje, se houver algum tipo de monetização da igreja, o dinheiro vai ser usado para quê? Para a igreja. Seja para o som, seja para melhorar nossas transmissões, pagar a internet, pagar a câmera que tá para chegar, a placa de áudio, tantas outras coisas. Então seria mais uma forma da igreja e ajudar outras vidas, que a nossa igreja ajuda muitas pessoas. Então isso é importante, o trabalho social que é feito. O testemunho que eu vou contar, 1 minuto só. Os irmãos veem que às vezes tem uma dificuldade para falar, gagueja algumas coisas. E isso é um testemunho. Lembra que a gente falou que a gente estava, às vezes, num beco sem saída? Eu era gago, né? Extremamente gago, para quem não sabe da minha história. Era bem gago quando eu era garoto, eu não sabia comprar nada na loja sem falar, sem ficar gaguejando. Era péssimo, era horrível. Eu ficava andando de cabeça baixa. Que até hoje eu tenho que me policiar, porque a tendência é eu ficar assim, ó, com vergonha. Mas aí o que eu fiz? Uma loucura total. Eu nunca fui tímido, mas eu ficava por conta da gagueira. Eu fui trabalhar com, 16 anos, vendendo curso na época de informática, de inglês, de idiomas. E eu tinha que fazer todo um speech, ligar para as pessoas, conversar e falar. E eu fiquei no beco sem saída. Eu falei, caramba, como eu sendo gago, eu vou fazer isso? Meu Deus do céu, loucura. Aí eu fui lá e me inscrevi.
queria trabalhar, queria dinheiro, como qualquer garoto decente quer trabalhar e ganhar dinheiro. E lá eu fui, gaguejei que só, o pessoal rindo, não entendendo nada que eu falava, falava muito rápido, aquilo tudo. E no final, fui aprovado. Aí eu perguntei à pessoa depois, eu falei, né, Marcelo, o nome dele, não lembro agora, por que você me aprovou, cara? Eu sou gago e tal. Não, então, cara, por isso mesmo, eu achei você gago, mesmo você gaguejando pra caramba, você teve coragem de ir lá na frente e falar. Aí, opa. Aí daí então, eu não procurei fonoaudiólogo, realmente eu precisei, mas eu não fui. E esse beco sem saída que deu, eu clamei mesmo a Deus, eu falei, Deus, me ajuda, eu preciso falar em público, eu preciso falar melhor. Eu ainda leio algumas coisas, eu gaguejo, não é que eu tô lendo mal não, irmãos, é porque é difícil sair pra mim aqui, então eu falo muito rápido às vezes. E Deus permitiu isso, eu clamei ao Senhor, Deus me ajudou, tô dando um exemplo entre tantos. E depois eu trabalhei, agora eu mudei de empresa, né? Eu fiquei 6 anos trabalhando, dando curso no Brasil inteiro. Viajando no Brasil todo, dando palestras para médicos, para várias empresas. Um ex-gago. Como é que Deus faz isso, né? Então, assim, eu tava nesse beco sem saída, nesse sofrimento, porque realmente, irmãos, é sofrimento, as pessoas acham engraçado, mas para quem gagueja é muito ruim, tá, irmão? É muito ruim mesmo. Você não consegue conversar, ter uma conversa normal com as pessoas, é algo muito desagradável. Mas Deus permitiu isso, e graças a Deus. Então, é aquilo que nós falamos, se você tem um breve testemunho, relate ele nos comentários. Eu não vou ler aqui ao vivo, mas cada irmão vai ler depois e vai servir de exemplo para encorajar outros. Deus abençoe sua vida, então até logo mais às 19 horas.